E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Dando continuidade aqui ao nosso canal Oficina de Português, sempre agradecendo ao patrocínio da Informe Soluções. Como disse já a vocês, empresa que atua em vários ramos na cidade de Bauru e que nos patrocina aqui. Obrigado, Informe. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade às expressões conflitantes. Se vocês se lembram bem, na nossa outra aula, nós falamos sobre os porquês, né? Para darmos início a essas expressões que muitas vezes causam algum tipo de dúvida aí na grande maioria dos alunos ou dos estudantes da língua. Sabendo que algumas outras expressões também são utilizadas muitas vezes de maneira equivocada, nós vamos procurar aqui dirimir essas dúvidas e essa, na verdade, é a primeira parte da aula. Por quê? Vai ser dividido em outras expressões, vamos trazendo aos poucos, até para não confundir ninguém, né? Para que vocês possam aí realmente absorver da melhor forma o conteúdo, possam estudar o conteúdo e assim dar sequência aí naquilo que vocês estão aprendendo. Ok? Então vamos lá? Vem comigo! Olha só, hoje nós vamos estudar esses 6 tipos aqui de expressões. Veja, nós vamos falar sobre o mal com L, mal com U, vamos falar sobre o famigerado mas e mais, nós vamos também falar sobre o onde e o aonde, também o A com H e o A sem H, afim separado e afim junto, e por último vamos falar de a par e ao par. Vem comigo, vamos lá, sem dormir, hein? Bora! Olha só, nós vamos começar com uma expressão que é bastante utilizada na nossa língua e algumas vezes causa uma certa dúvida. Esse famoso mal com L. Mas professor, esse mal com L tem algum macetinho, alguma coisa que você possa me dizer que me ajude aí nesse sentido? Tem sim, meu caro aluno, tem sim. Presta atenção, olha só. O mal com L é o oposto do quê? De bem. Tá certo? E ele também pode significar logo que... E ele pode estar ainda substantivado. De novo, essa questão do substantivado, professor, de novo, vocês vão ver, especialmente na nossa aula de artigo, por que as palavras são substantivadas. Por enquanto, vem comigo, você vai conseguir entender isso daqui de maneira simples. Olha só, o primeiro exemplo está aqui, ó. Ele foi mal, aí a gente tem entre parênteses o bem, na prova. Por quê? Perceba, você não pode falar ele foi bom na prova, né? Porque a maneira como ele foi. Então, ele foi bem ou ele foi mal. Então, você substitui uma expressão pela outra. E no português, ao longo das minhas aulas, vocês vão entender o quanto é importante que a gente comute as expressões. Comutar é muito importante. Tive um professor em uma época que me ensinou isso, logo no início da faculdade de letras. E comutar é algo que nós vamos fazer bastante. E essa substituição vai trazer um norte para todos vocês. Então veja, substituindo, comutando mal com bem, fica claro que você deve usar o mal com L ao invés do mal com U. Tá certo? Olha só o segundo exemplo. Mal cheguei e perguntaram. Ou seja, imagine alguém chegando e de pronto já recebe algum tipo de pergunta, já é questionado sobre alguma coisa. Este mal, ele tem um sentido comutado de logo que. Então, mal cheguei, já me perguntaram. Sentido de tempo. Perceberam? Mal com L também. Né? Você não vai dizer, bom, cheguei e me perguntaram. Né? Então, vai lá o mal com L. Olha só que interessante. O jogador teve um mal súbito. Aqui é a questão do mal substantivado. Está sendo substantivado pelo quê? Por esse artigo aqui. Um mal não é um mal singularizado, que eu sempre digo, o mal é aquele mal, é por conta do mal súbito. Então, nesse caso, essa expressão, o mal está substantivado e também será com L. Tá certo? Porque o ou está substantivando, né? Um artigo indefinido, né? Que o está substantivando neste momento. Bacana? Vamos lá, vem comigo. Agora, fica mais fácil de entender o mal com U. Olha só. O mal com U é o contrário de bom. Comutando, trocando, entendendo. Vamos lá, olha o exemplo. Ele é um mau, bom aluno. Aí eu posso dizer que um bom ou um mau. Na verdade, eu estou adjetivando, né, este aluno.
Mas aqui fica muito claro e evidente, embora a gente não esteja entrando nessa seara da questão dos adjetivos, nem nada ainda nesse sentido, fica claro que você pode comutar o mal com o pelo bom e a frase não perde o sentido, né? Então, ele é um mau, bom aluno. Comutou, entendeu? Que é com o. Bacana. Lobo mau, lobo bom. O lobo mau é da Chapeuzinho Vermelho. O lobo bom é de algum outro lugar, que um dia eu vou descobrir. Mas é isso, você consegue comutar da mesma forma e aí você não se confunde mais. Mal com L, comuta por bem. Mal com U, comuta com bom. Tá certo? Ótimo, não vamos confundir mais isso, hein? Quero ver você acertando em todas as questões. Bora! Aqui, minha gente, é hora de falar com vocês de maneira séria. Muito séria. Porque esse é um dos erros mais comuns que as pessoas cometem. Especialmente em comunicações de WhatsApp, e-mails, né? Isso é muito comum. Por quê? Primeiro porque a maneira de se falar é muito parecida, né? É idêntica, na verdade. Então a gente tem que ter muita atenção nessa questão do mas e do mais, né? Ninguém fala mais, mas do mas e do mais. Porque foneticamente é muito parecido. Então vamos lá, você não vai mais errar isso. Eu tenho certeza que com quem você estiver falando aí, você vai dar um show. Olha só. O mas, ele trata-se de adversidade, de adversidade. Então imagina o seguinte, esse exemplo. Estudou muito, mas não passou. Puxa, que triste. Perceba, o aluno estudou muito. O que você entende quando alguém estuda muito? O que você espera que aconteça? Que ele passe, que ele vá bem na prova que ele fez, enfim. Em contrapartida, se porventura não acontece isso, é uma adversidade pela qual ele passou. Então, perceba, aqui é um mas. Mas, então, fiz de tudo, mas não consegui. Entende? Então, todas as vezes que você sentir que esse mas traz uma ideia de adversidade, você não vai usar o izinho. Vai ser mas. M-A-S. Mas. Ok? Bacana. Agora, olha a diferença para o mais, que é muito parecido. Então, olha só. Mais é o contrário de menos. Ele não indica uma adversidade. Ele está intimamente ligado à quantidade, por exemplo. Então, veja só. Para passar, preciso me esforçar mais. Preciso ser mais intenso. Preciso me esforçar mais. Ter mais quantidade de estudo. Enfim, perceba que aí eu não tenho uma ideia contrária àquilo que eu fiz. Não, pelo contrário. Eu estou dizendo que eu preciso fazer mais esforço, ou seja, ter mais intensidade naquilo. Então, não teve adversidade, mais. E perceba que você fez a comutação, mais ao contrário de menos. Você substitui e percebe que não há um problema na frase. Tá certo? Aqui nessa outra frase, você não conseguiria fazer essa comutação. Estudou muito, menos não passou? Tem algum sentido para você? Causa alguma adversidade? A mim só causa estranheza. Então faz a comutação aqui em cima e faz aqui embaixo. Você vai perceber claramente, de maneira nítida, que são diferentes. Tá certo? Não vamos errar mais, ou mais. Não vamos errar mais, né, gente? O uso do mas e o mais, tá bom? Vem comigo, que não acabou ainda não. Olha só. Isso aqui a gente escuta toda hora. E é algo tão simples, mas mesmo assim as pessoas erram, né? Que é o tal do onde, o aonde, ainda eu não coloquei aqui propositalmente porque eu vou falar uma expressão um pouco mais arcaica, que é o donde, que tem uma preposição de, né? Então fica donde você vem, é algo mais arcaico, é difícil, mas existe. Mas o que nos interessa agora são essas duas expressões aqui. Então esse onde, ele é um advérbio que ele é usado com verbos que requerem preposição em. Puxa, como assim, professor? Não estudamos ainda essa questão das preposições, o que requer,
essa coisa de regência, mas calma, olha só. Quem está, gente, está em algum lugar. Não está a algum lugar, por exemplo. Então, uma expressão que é muito utilizada de maneira equivocada, mas que no dia a dia é falada constantemente aonde você está? Aí pergunto para vocês, de onde saiu esse A antes do onde, gente? Não, é onde você está. Vamos aqui na língua portuguesa da maneira correta. Então, quem está em algum lugar. Então, é onde você está. Perceba que não há o A ali, porque quem está em algum lugar. Portanto, não há preposição A antes do onde. Vamos gravar isso. Então, você sempre vai olhar para o verbo para saber se você vai usar o A antes do onde ou não. Perceba por quê? Porque no exemplo de baixo você vai usar o aonde. E aqui, lembra da sua mãe, rapaz. Quando você era pequeno, que você, pelo menos eu, né? Hoje em dia o pessoal já gosta mais de jogar, é um pouco diferente. As pessoas ficam mais em casa. Mas quando eu era mais novo, minha mãe invariavelmente perguntava: onde você vai, menino? Aonde você vai de novo? Então, porque quem vai, gente, vai a algum lugar. Aí, olha onde esse azinho vai parar. Aonde você vai, menino? Por quê? Porque quem vai, vai a. Eu sei que dá vontade de falar. Eu vou em. Quem vai, vai a algum lugar. Tá bom? Vamos gravar isso como se fosse um mantra. Bacana, não terminou ainda não. Não dorme não, vem comigo. Então, agora a gente vai falar sobre o A com H e o A sem H. Esse A com H é do verbo haver, que é um verbo impessoal, que nós vamos tratar dele em uma aula só para ele. Porque esse verbo aqui dá uma confusão, gente. O que isso aqui cai em prova, cai em concurso. Por isso que a gente vai explicar direitinho como é que funciona esse A aqui, esse verbo impessoal, que tem sentido de existir. Mas nesse caso aqui, como são expressões conflitantes, nós vamos estar falando dele de maneira apartada da questão verbal, tá certo? Então assim, esse A aqui nós vamos utilizar agora ele como um processo pretérito, né? Uma situação pretérita. Então vamos lá, há 10 anos não viajo, há 10 anos não vou à casa do meu tio, há 10 anos não vejo meu amigo. Então nós estamos usando esse A como algo que está lá no pretérito. Isso é muito importante que você grave. Por quê? Porque nós vamos ter o A sem H. E o A sem H, na verdade, ele limita, ele dá sensação de futuro, ele é uma preposição. Então, por exemplo, eu vou dizer o seguinte: a loja fica a 2 quadras. Eu estou remetendo a um limite, diferentemente do que eu faço com H, né? Em que eu falo de um tempo pretérito, tá certo? Eu posso, inclusive, falar: chegaremos daqui a 2 horas. Porque a gente ainda vai chegar. Perceba, eu estou usando o verbo no futuro. Chegaremos, né? Então, vamos usar vamos lembrar que o A com H nós vamos usar para situações em que nós temos um pretérito, nós temos uma situação passada. E o A sem H, né, com relação a limite, a futuro, com preposição. Então, a loja fica a 2 quadras. No momento em que nós falarmos a respeito do verbo haver, isso vai ficar mais claro para vocês, bem como quando nós falarmos a respeito das preposições. Tá? Mas por enquanto, já com essa informação, você consegue já diferenciar um do outro e usar no momento correto, caso seja a situação. Ok, agora, olha, essa expressão é bacana demais. Essa aqui é para os namorados. Essa aqui é para aquele pessoal que vou namorar, vou lá. Sensacional. Porque ela tá afim de mim. Aí o cara escreveu afim, então já perdeu a mulher, não vai ficar com a mulher. Para souber um pouquinho de português, já não. Por quê? Porque é uma expressão prepositiva que ele indica uma finalidade, o afim separado, gente. Tá? O afim separado indica uma finalidade. Então, se ela está afim de ficar com você, é porque ela quer alguma coisa, ela quer estar com você.
Ela não está afim juntinho ali não, ela está afim, ó, separado, tá bom? Então, ó, quando disser, ele está afim de mim, ela está afim de mim, enfim, pensa bem, o afim é separado, é com finalidade, ó. Então, olha só, olha o exemplo aqui, ó. Ele trabalhou muito a fim de conseguir a promoção. Quer dizer o quê? Ele trabalhou para aquilo, ele trabalhou com aquela finalidade. Então, este afim com a finalidade para algo é um afim separado. Vamos escrever certinho agora nesse WhatsApp aí, hein? Não vamos errar mais não. E agora o afim juntinho. Ele existe? Existe, professor. Ele está aqui, olha só. O afim juntinho está aqui. Só que o afim juntinho, ele quer dizer que é algo semelhante. Né? Ele não está falando sobre uma finalidade ou para alguma coisa. Simplesmente algo semelhante. Então nós temos o nosso exemplo aqui, olha só. Pedro e João estudam conteúdos afins. Ou seja, conteúdos semelhantes. Então, afim junto, semelhante. Pense em algo grudado. Afim separado é com a finalidade de e para algo. Vem comigo. E agora, para terminarmos, vamos falar essa expressão. Essa expressão aqui é uma expressão que eu já vi muita gente usando, né? De uma maneira, né, olha, vou falar aqui de uma maneira bonita, né, com linguajar rebuscado, mas às vezes dá uma tropeçada. Acontece. Porque fala, puxa, errei, não era isso que era para falar. Olha só, quando você diz a par, ele significa apenas e tão somente uma informação. Então, você vai dizer o seguinte, né? Chega aquela pessoa, né? Agora eu vou falar bonito, então. Eu estou ao par dessa resolução aí. Não, você não está em nada, amigão. Porque se você estiver sabendo a resolução, você está a par dela. Porque a par quer dizer informação. Então você está a par da resolução. Não vamos ao par. Não, a par. Por quê? Ao par quer dizer equivalência. Ou seja, você não está equivalente à resolução, né? Você está sabendo, alguém te informou. Em contrapartida, ao par quer dizer uma equivalência. Veja, aqui é só a título de exemplo. A gente sabe que não é bem isso, que o ouro está sempre acima do dólar, ou assim deveria ser. Mas como não é de lógica e sim de português, nós vamos poder usar esse exemplo aqui. Bacana. Então, olha só. O ouro está ao par do dólar, ou seja, o ouro, a cotação, o ouro está equivalente ao dólar. Perceba que tem uma noção de equivalência. Então, se quiser falar rebuscado, quiser falar bonito, quiser usar a par e ao par, usem, mas usem com o sentido correto. A par no sentido de informação e ao par no sentido de equivalência. Bom, gente, essas foram as dicas de português de hoje, com as expressões conflituosas. Espero que isso tenha ajudado vocês, que tenha tirado muitas dúvidas a respeito de como escrever determinadas expressões ou não. E continuem conosco, tá? Curtam o nosso canal, inscrevam-se, compartilhem, porque quanto mais isso acontecer, e se o conteúdo for do agrado de vocês, a gente vai conseguir mais views e assim poder incrementar cada vez mais o nosso canal. Tá? Muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau!